Olá, advisors, sou o Fusaro, Head de RI de Advisors da Trígono. Eu estou aqui para mais um episódio que já está viralizando na rede aí, o Trígono Coffee. A gente sempre traz aí para o mercado histórias muito legais, muito além do óbvio, como a gente diz aqui na Trígono, e hoje não podia ser diferente. Eu acho que vocês vão adorar a história aí do meu amigo Sérgio Gaspar da Alten. Sérgio, tudo bem? Fusaro, tudo bem? Obrigado aqui pelo convite, né? A gente está muito feliz de estar aqui, uma casa que a gente acompanha desde o início, né? Junto com o Verne e toda a equipe aqui, então vai ser um prazer esse bate-papo aqui com vocês. Legal, Sérgio. Assim, para começar, né, a gente sempre gosta de fazer um aquecimento, entender quem que a gente está trazendo aqui. Eu entendi um pouco da história de vocês, eu fiquei muito impressionado, porque realmente é uma história, primeiro é uma história de sucesso e uma história muito diferente, né, que chama muita atenção em tão pouco tempo, né, mas antes de a gente falar da empresa e das coisas, eu queria conhecer um pouco aí quem que é o Sérgio, né, se puder me falar um pouquinho sobre você, como é que você começou, o que que você faz, se é casado, tem filhos, sua formação, me fala um pouquinho aí quem que é o Sérgio aí para a gente começar esse podcast. Ah, tá bom, vamos servir o café, esse café aqui é diferente, né, a prensa francesa aí, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Dizem que é bom esse café aqui. É isso, mas diga lá. Eu vim da área de tecnologia, Legal. né? Geralmente Brasília ele tem um viés muito de atendimento ao governo, né, local, né? Então comecei ali na minha carreira arrumando computador na época, Pentium 100, né, aquela questão toda. Transitei, fui programador, banco de dados. Depois fui para a área... Banco de dados, eu sou especialista. Banco de dados. Eu também comecei a minha carreira em TI, né? Olha só. Estava comentando contigo, você né? falou. E tanto eu quanto você, a gente tem muito futuro, porque, como você sabe, o CEO do BTG, né, começou em TI, né? Então falta alguns milhões aí pra gente chegar, mas a gente tem tempo, somos jovens. Né? Não, com certeza. Eu diria alguns bi, viu, Fusaro? Mas tem uma grande admiração, assim, pelo André Esteves, né? Eu até brinco, só faltou ser tijucano, né? Porque da TI eu já sou, né? Então aí eu... Bom, mas tá ali, né? Mas a gente chega lá. E aí, transitei, por uma circunstância, eu trabalhei muito focado em bancos. Não por uma escolha minha, foi uma condicional, utilities, né? Trabalhei em grandes projetos, Banco Central, Caixa Econômica, Banco do Brasil, até um parceiro. Enfim, isso tudo me deu uma capilaridade e me fez ficar apaixonado pelo mercado financeiro, apesar de eu trabalhar com TI, né, eu sempre tive essa oportunidade de trabalhar com sistemas financeiros, sistemas de câmbio, Sisbacen, né, sistemas grandes que me potencializaram a nível de conhecimento financeiro. E aí, por volta de 2006, foi quando eu comecei a me desbravar, né, no mercado financeiro ali. Era uma época que estava tendo muito IPO. Eu lembro que eu participei do IPO do Ibovespa. Era até separado, era o Ibovespa e a BVMF, né? Eles eram separados. Aí participei do IPO do Ibovespa. Achei que eu era um gênio, dei uma flipada aquele dia. Flipada, pra quem não sabe, você entra e sai no mesmo dia. Saí, sei lá, com 36%. Falei, cara, sou um gênio. Sim. Até vir em 2008 eu tomar na cabeça e ter que estudar. Entendi. Só que nesse intervalo, eu, por essa paixão toda ainda na TI, de certa forma, virei meio que um advisor da família, dos amigos, né? Pô, Sérgio, onde que eu aplico? Onde que eu invisto? E ficava nessa. Eu falei, olha, tem isso. Eu lembro daquela época também, na época... a antiga Baninf, né? Quem está vendo aí, não sei se lembra da Baninf, você tinha que escrever, by Melon também, né? Você fazia aquela ficha, escrevia a ficha, mandava no cartório e mandava via correio para sua... Você está falando em quanto tempo atrás isso aí? Uns 2006. 2006, 2007, por ali. Já tem quase 20 anos. Tá. Mas nós somos novos, viu, Fusaro? Tem que manter isso aí. Não, a gente começou 12, 10, né? É isso. Então, isso aí me amadureceu muito, né? E aí foi quando veio ali, eu morava em São Paulo na época, né? E aí foi quando eu, já no topo da minha carreira, cheguei a trabalhar, cheguei a posto de diretoria de multinacional. Isso sempre na área de TI? Na área de TI. Então foi quando eu comecei e tive essa oportunidade de trabalhar com grandes projetos na área financeira. Então meio que, naturalmente, sempre estive envolvido com investimentos, tal, mesmo não sendo um investimento ali na prática.
Mas quando foi em 2006 ali, eu consegui, né, ter meu primeiro acesso, né, no IPO, né, do Ibovespa. Era até separado, né, BMF e Ibov, hoje é a B3, né? E aí eu achei que eu era um gênio, viu, Fusaro, naquela época. Porque quando teve o IPO, eu entrei e saí, fiz uma flipagem, né, famosa flipagem. Saí com 30 e tantos %. Falei, pronto, agora eu arrebentei. Muito fácil. Eu sou um gênio, né? E vou agora seguir com isso aqui. E aí veio a crise de 2008 e, né, todo mundo bem sabe ali. Talvez os jovens não, mas eu vejo com bons olhos isso, porque eu passei por todos nós, né, que estamos, né, presentes aqui nesse mundo de hoje, passamos por duas grandes crises, né? 2008 e o Covid agora mais recente, né? Assim, que foram grandes créditos. E é interessante, se você for ver 2008 no gráfico, ele nem aparece mais. Né, pra você ver como que a resiliência no investimento é importante. E aí fui me desenvolvendo, né? E foi quando no final de 18, eu já no final da minha carreira ali de tecnologia, né? Cheguei a nível de diretoria de multinacional, enfim. Falei, bom, vou empreender. Eu queria empreender. Eu sempre empreendi no CNPJ dos outros, eu diria pra você. Eu sempre tive esse critério. Sempre foi um cara inovador, mas mais pros outros. Mais pros outros, né? Mas eu acho que esse viés do empreendedorismo, ele, mesmo você não sendo o empresário, você que tenha sucesso, você empreendeu dentro do CNPJ dos outros. Então isso me deu uma maturidade muito grande. E aí foi quando, em 18, eu decidi fundar a Alten, né? Com a cara e com a coragem. Tirei o meu aí na época. O que significa Alten? Tem algum... A Alten ela não tem uma definição assim exata, mas é uma espécie de subir em latim. Entendo. Subir. Então, em investimento, você sempre tem que ter o paradigma de subir, né? Crescimento. Entendi. Então fica mais ou menos como subir em latim, o termo Alten. E eu gostei do nome, né? Eu gosto muito aí da filosofia grega, enfim. E aí acabo lendo algumas coisinhas. Não sou especialista nem nada, mas é uma coisa que me agrada ler, o estoicismo, enfim. E aí fundei a Alten. Você é estoico também? Olha, eu tento praticar, viu, Fusaro? Eu tento praticar alguns conceitos. Assim, não sei se eu posso falar que eu sou estoico, seria talvez uma pretensão, mas... Explica pra turma aqui que é estoico. Eu me considero um estoico, um aprendiz, né? Que é uma coisa difícil, né? De você não se preocupar aí com as coisas que você não tem controle, né? Exatamente. Como é que é isso aí? Exatamente isso que você falou, é você tentar abstrair coisas que você não tem um controle, né? Às vezes você fica chateado, né, com uma circunstância adversa, seja provocada por você ou não provocada por você por um terceiro, e você manter o equilíbrio, né? Você ter aí um discernimento de saber relevar, né? De você poder respirar, né? Eu falo muito pro meu filho, respira, calma, né? Hoje a molecada hoje é muito ansiosa, né? Então a gente tem que ser um pouco estoico nesse sentido, né? De relevar o ambiente e manter a sua conduta, né? Eu acho que é um pouco disso aí. E é engraçado, né, quando você fala, né, do estoicismo, enfim, você tem uma carreira bem sucedida, né, como executivo, né, para você decidir empreender é uma coisa muito diferente, porque exige muito essa questão do emocional, né, de você ser corajoso, de você desbravar, né, barreiras, né? Então não tem aquela questão do ticket, né? Do salário todo mês, muitas vezes e tal, né? Como é que foi isso aí, cara? Você repensou tudo isso e chegou que era a sua hora, tal, de montar? Porque assim, você não montou só um negócio diferente, você montou um negócio, você montou só um negócio, você montou um negócio muito diferente, né? Um negócio muito além do óbvio aí, né? Como é que foi isso aí? É legal muito além do óbvio, acho que a gente se conecta muito com a Trígono aqui por isso, né? Além do óbvio, né? No final ali de 18, eu trabalhava nessa multinacional, uma empresa muito grande, né, com capital em bolsa, etc, uma pressão gigante. E aí, Fusaro, eu nessa transição, e é engraçado que assim, meus pais são servidores públicos, são professores do Estado, minha esposa é servidora pública, meu irmão é funcionário público, grandes partes dos meus amigos são servidores públicos, porque eu era a ovelha negra. Entendi. Porque apesar de eu ser de Brasília, eu nunca fui servidor público. Entendi. Eu nunca quis ser servidor público. Eu sempre tive outro viés, não quero. Eu era muito dinâmico, né? Não menosprezando, eu acho que o serviço público ele é essencial, né? Para o nosso estado. Não, mas todo. Perfil, né? Você tinha um perfil diferente. Mas por ser de Brasília era muito diferente. Mas você não vai fazer um concurso? Não vai trabalhar no Banco do Brasil, não vai trabalhar no governo, né? Eu até trabalhava para prestando serviço, sim, era o que me encantava, né? Era a construção, né? Eu até falo, né, para a equipe isso, construa, né? E aí eu consegui, por esse viés também um pouco empreendedor, mesmo estando no CNPJ dos outros, falei, cara, eu acho que é o momento agora de eu começar a empreender. E aí, eu cheguei um belo dia, eu lembro desse dia até hoje, tava chovendo, eu morava aqui em São Paulo, e falei pro meu chefe na época, falei, olha, eu quero sair da empresa. E eu tinha um projeto, a implantação do RP na Sanepar. Projeto gigantesco lá em Curitiba, e eu era o head do negócio. Eu falei assim, como que você vai sair no projeto? A gente acabou de ganhar a licitação, você é maluco? Aí eu falei, cara, eu quero sair.
eu tô preparado, né? Eu já tinha tido várias circunstâncias de tentativas, enfim, muitas por falta de foco também, em alguns momentos. Amadureci, né, em função disso, e me preparei. Só que, olha o risco, eu tinha duas possibilidades, né? Eu falei para ele, cara, me manda embora. Me manda embora que eu vou pegar a minha rescisão, eu tinha alguns anos de empresa. Sim, sim. E aí eu tinha a possibilidade de ter ali uma reserva, sim, né? Uma pequena reserva. Pra poder te ajudar. Só que essa reserva, pelo meu padrão que eu tinha na época, durava assim 12 meses. 12 meses. Aí, ou de duas uma, ou o negócio dava certo. Você tinha 12 meses para poder fazer a coisa. Eu abaixava a cabeça e voltaria pro mercado. Só que eu não ia voltar no ponto que eu tava. Né? Quem é do mercado privado sabe disso, né? Dificilmente eu ia voltar ao cargo que eu tinha antes. Você tem que voltar por baixo, de novo, e galgar aquela questão toda ali. E aí assim eu fiz. Né? Calculei, consegui, pedi minha demissão lá na época, peguei minha rescisão. Nesse intervalo, é óbvio, eu já tinha um BP pronto, né, um business plan, um plano. Por eu ter sido da TI, eu já fiz a alta no Bonelo Digital. Tá. Né? Eu tive propostas na época, XP, BTG, enfim, que, pô, vem pra cá. Só que eu ia empreender de novo dentro do CNPJ dos outros. Eu não ia ficar dentro eu não ia empreender da forma que eu gostaria. Entendi. Então você fez um projeto digital com a sua experiência de TI. Exato. E assim, para o pessoal entender, o que é esse digital aí? Como é que funciona isso aí? Como é que foi essa diferença aí que você desenvolveu? Sim. Aí? Explica para nós. Existia na época, Fusara, já um mercado consolidado, né? Tá. Por exemplo, que começou ali na época de 2000, 2001, Benchmall, né, o próprio BTG, entre outras casas, que já estavam consolidadas, mas muito focada no modelo private, né, no modelo de alta renda, naquele modelo que no Brasil era uma novidade, né? A gente não tinha ainda um acesso, né, a não ser com grandes bancos, para o pequeno investidor. Tá. E eu falei, cara, esse projeto eu já tinha desenhado ele para o pequeno investidor. Muita gente me chamou de maluco, cara, mas você não dá dinheiro, Sérgio. Você tem que ir para quem tem alta renda. Eu falei, cara, não, cara, tá aqui. Tem 1 trilhão na poupança, tem previdência ruim, tem produtos ruins, né? A bolsa está em franco crescimento. Quer dizer, você foi mais ou menos, não sei se você conhece a história do Oceano Azul lá, do Circo de Solé, que enquanto o circo estava aí, todo mundo querendo sair desse negócio, animais e tal, né? E o Circo de Solé montou, né, uma estratégia de um circo totalmente diferente, e aí tanto que surgiu a estratégia aí do Oceano Azul. Então você procurou o seu Oceano Azul, onde tinha mais competição. Foi esse o pensamento? Foi esse o pensamento, né? Eu já vislumbrei isso e, assim, desbravando uma situação, como eu te falei, que poderia dar super errado, né? Eu tinha ali 12 meses. 12 meses, eu tinha uma ampulheta, né? Eu virei a ampulheta e comecei. Mas eu acho que quando você dá foco... Você é casado? Eu sou casado. E como é que você convenceu a sua mulher a fazer isso? Olha, eu acho que o segredo do sucesso também é quando você... Você peguei pesado agora. Beijo pra Nath, meu amor. Sempre me apoiou. Você tem filhos? Eu esqueci de perguntar também. Tenho 3 filhos. Quer dizer, casado com filho, deixou uma... Exato, eu tinha um risco, né? Porque já tinha meus filhos, escola, todo um cenário, né? Que eu tinha que garantir aquilo ali, né? E a minha esposa, meus filhos sempre me acolheram, sempre me ajudaram, né? O meu filho, o João, ele que editava meus próprios vídeos no começo, porque eu comecei a fazer live sozinho. E como é que foi? Você chegou para sua família agora? Não quero mais trabalhar, vou montar um negócio digital e tal. Imagino para explicar para os caras também deve ser difícil. É difícil? Meus pais nem se falam, né? Meus pais servidores públicos, raiz. Imagina, bem empregado, né? Já com carreira. Do nada, vou empreender no negócio do zero. Sim. Porque assim, era do zero. Eu não tinha um player investindo em mim, eu tinha um desejo e um projeto. Entendi. Né? E sozinho, não tinha sócio? Sozinho, nada. Entendi. Tinha uma vontade muito grande de ali. Tá. E aí foi quando, né, eu tive esses contatos com as grandes na época, né? E aí uma das corretoras, que até recentemente o próprio banco, né, adquiriu, que era a Orma na época, né, me acolheu. Desculpa, você esqueceu de explicar para nós o que é o digital. Explica pra turma. Desculpa. É isso aí. O que é isso aí? O digital, o que eu pensei no digital? O digital, para mim, a tecnologia é um meio de eu conseguir levar a educação e o acesso para aquele pequeno investidor. Tá. Porque o digital, ele precisa de volume, ele precisa de capilaridade para ele funcionar, né? Tanto que hoje, o nosso grande filão hoje, as grandes empresas, elas são praticamente digitais, né? Se você pegar aí o top 5 ali, são tecnologia, né? Mesmo uma empresa como Tesla, que fabrica carro, é tecnologia, né? Ela não, o próprio Elon Musk define como tecnologia, não é uma empresa de automobilística, né? E assim por diante. Então o digital, para mim, foi o modelo de democratização com foco na educação,
para eu poder atingir, né? Hoje a Alten, ela tá com 40 mil clientes, tá em 3 mil. 40 mil clientes. 40 mil Em clientes a 5 gente anos. atingiu em 5 anos. Incrível, incrível. 3 mil e pouquinhas cidades, Fusaro. Então a gente 3.000 conseguiu atingir cidades. justamente pelo digital. Então o digital... E 2,5 bi, né? Acho que é, né? 2,5 bi de PL. História é incrível, incrível. Então a gente está muito feliz com isso, né? Um abraço, né, para os nossos amigos clientes, sempre nessa ordem que a gente gosta de tratar, né? São amigos clientes. Legal. Muitos deles, apesar de 40 mil, e quem olha o digital nosso, ele é mais humanizado que o digital pra gente é um meio, Certo. né? É o instrumento que a gente faz para passar o nosso conteúdo, passar a nossa vivência, e muitos dos nossos clientes a gente acaba até se envolvendo em histórias, né? Quer dizer, você ensina o investidor, se eu estou entendendo bem, Perfeito. Um investidor que tem um ticket baixo, né? Que não é o ticket tradicional, você está me falando, acho que é 75 mil hoje, mil o nosso hoje, ticket né? Quer dizer, é um médio. ticket muito baixo quando você Sim. compara com muitos escritórios. Perfeito. E aí você ensina essa turma para eles a saberem aplicar no ativo certo. Essa é muito na educação, é isso mesmo? Exatamente, Fusaro. Entendi. É exatamente isso. Eu acho que o nosso diferencial foi esse viés educacional de mostrar para o pequeno investidor que ele tem acesso e não ter bárbaro, e não isso, ficar bárbaro. destemido, né? Porque hoje eu acho que o mercado tradicional, que funciona muito bem, Você sabe que nossa fazendo um jabá aqui, o nosso fundo trabalha muito com isso, né? Que é R$50. Aí. Não, só na Trígono, de cotistas nossos, eu tenho uma colinha aqui, quase 3 mil cotistas justamente por isso. 3 mil, a gente tem aí hoje perto quase de 80 mil clientes, quer dizer, você tem aí um percentual 5% interessante, da sigla. Olha aí. Pô, tem que tratar bem. Você pode tomar mais um café aí. Vou tomar um golinho do café agora aqui por isso. Vai ter dois brindes. Não, mas diga, você está dizendo que essa questão de universalização é muito legal, né? Porque às vezes o nosso país, né, Fusaro, ele é diferente de um país já desenvolvido, que tem a poupança. Países fortes são países que têm poupança. Ponto. Sim, claro. Né? Pelo contrário, né, o Brasil hoje é um dos países mais endividados do mundo, né? Então a gente não só entra no viés de investimento. Tá. Eu pego o cliente, o amigo cliente, desde lá do cartão de crédito, né? Olha, você tem que sanear isso aqui para você começar a investir. Né? Muitos, às vezes, já tem uma certa ansiedade. Nossa, mas eu quero começar agora, mas a minha dívida é controlada. A gente mesmo assim ainda foca, olha, quita a sua dívida. Porém, tem um Trígono, que é R$50. Nós temos um produto que é o Alta Independência Financeira, o nosso fundo, né? Que tem um viés, né, de longo prazo previdenciário, que é R$1. Entendi. Então, com pouquíssimo dinheiro, a gente conseguiu fazer aquele cliente que mal sabia o que era poupança. Imagina um fundo de small caps. Cara, isso é muito importante, porque um país sem poupança, Não, né, não sem estratégia financeira, né, sem educação, pô, vocês contribuem muito com isso, né? Muito legal. Que é o nosso pilar, né, Fusaro? Assim, não é um modo de dizer, não. Realmente Sim. é um pilar. E qual que é o perfil, assim? Me fala um pouco, assim, qual que é o perfil desse cliente? Como é que é esse aprendizado, essa curva de aprendizado? Hoje o cliente, a gente tem aí eu diria para você que uma gama de perfis. Tá. Né? Eu tenho aquele cliente que não sabe nada, tanto que a Alten hoje é a primeira entrada no mercado mais sofisticado de investimentos, né? Por exemplo, que é da pessoa. Tá. Né? Então, às vezes, muitos dos nossos clientes, a gente até brinca que às vezes ele fica, nossa, a Alten isso, a Alten aquilo. Eu falo, não se acostume, porque esse modelo aqui não existe. Por ter sido o primeiro modelo dele. Então, às vezes, ele só tem aquela visão da Alten, e pra gente é muito legal, porque a gente conseguiu fidelizar o cliente nessa jornada. Então tem clientes, né, a Alten conseguiu fazer um senso de pertencimento, né? Então você não tem assessor? Cara, os nossos assessores... O assessor é o próprio cliente? O assessor, ele vira praticamente o próprio cliente. Nós temos os nossos assessores, né? O nosso modelo, ele é focado... Você tem 40 mil assessores indiretamente? Eu tenho 40 mil assessores indiretamente. Entendi. Se ajudam... Isso é como o Uber que não tem carro, é isso? Porque nós temos nossos assessores que garantem ali a parte da legislação e o acesso, né? Que são os especialistas, imagina. Que são os especialistas, mas assim, o nosso slogan é investidores ajudando investidores. Que legal. Tanto que o nosso grupo, a gente trabalha muito com grupos do Telegram e etc, ele tem 5, 10, 20 mil pessoas dentro dos grupos. É uma comunidade, É uma comunidade. O nome do grupo se chama Comunidade Alten, por sinal, entendi, né? Entendi. E aí cada um vai ajudando o outro, é isso? Cada um vai ajudando o outro. Então, às vezes, antes do assessor dar uma instrução, às vezes um cliente faz uma pergunta, não tô achando o CDB tal, como que eu coloco um deságio numa debenture, onde que eu acho o fundo da Trígono? Mas o fundo tá fechado, o fundo tá aberto. Entendi. O que é o papel do assessor?
O próprio cliente, outros amigos, clientes, não, esse está fechado, o que está aberto é o D60, não é o D30. Entendi. O CDB que você está comprando, o lastro já acabou. É incrível. Então a gente efetivamente temos aí 40 mil. Como é que esse processo, por exemplo, né? Porque falando de ações, tem renda fixa, tem várias classes de ativos. E aí vocês gravam lives e o cliente vai lá e aprende, é isso? Isso. Poxa, que legal. Cara. A gente conseguiu dividir, Fusaro, assim, a Alten em heads de produto, vamos dizer assim. Então a gente tem uma área de renda fixa, uma área de renda variável, uma área de banking crescendo bastante, porque hoje nós não somos só investimento, como eu te falei, né? A gente pega o cliente desde da dívida e traz ele para cá para ele ter investimento e banking. É um one-stop shop, né? Ele ter tudo. Ele faz tudo num lugar só. Tudo no lugar só. Então essa é uma das premissas, a gente vem crescendo muito nisso, porque o cliente identifica que ele tem vantagens com isso, né? Ele tem ali, ele vem crescendo o patrimônio dele, ele consegue um cartão de crédito, né, com mais benefícios e essa questão toda. Então a gente dividiu a empresa entre especialistas e um cliente hoje ele não tem um assessor. A Alten não tem carteira de assessor. A carteira da Alten é uma carteira única. Embaixo, efetivamente, do meu nome, com uma questão de organização, claro, né? E o cliente ele é atendido por N especialistas. Então o cliente ele chega, ele quer saber de renda fixa, ele tem um especialista de renda fixa. Ele quer saber de fundos, ele tem um especialista de fundos. Entendi. Então ele é cross no atendimento, né? Então isso aí deu uma capitalidade muito grande. Mas quem é que recomenda entre o fundo A, B e C? Então, aí nós temos os nossos heads de produto. Por exemplo, entre o Trígono Flagship, o Trígono Delphos, o Trígono Polaris, que a gente tem renda fixa agora. Então, deixa eu fazer um pouquinho aqui de propaganda. Com certeza. Não. E todos esses que você falou, nós temos alocação. Espetacular. Nós temos alocação, viu, Fusaro? Realmente. Mas como é que o cara fala, falando sério, como é que ele escolhe, assim? Ele mesmo, o próprio cliente que hoje a gente faz, falando de fundos aqui, para falar um pouco da Trígono aqui, isso calha para as outras áreas também. Nós fazemos um trabalho de curadoria. Então, por exemplo, hoje a indústria de fundos de investimento, para quem não sabe, tem aí aproximadamente, sei lá, um pouco mais de 20 mil fundos, talvez até 30 mil. É muita coisa. Então, como que o pequeno investidor, que não tem tempo hoje, ou não necessariamente o pequeno investidor, um profissional liberal, um médico, tem mais tempo. Sim, então, a Alten faz um trabalho de curadoria, por ser nosso trabalho. Você seleciona alguns fundos que são mais... Temos as nossas carteiras de fundos recomendadas, né? Justamente assim, com toda a chancela do banco, né? Na legislação, CVM 78 e tudo. Isso para renda fixa, para renda variável, para fundos, e para banking, né? Até para banking a gente consegue também dar aí uma capilaridade de portfólio para o cliente, segregando e mitigando esse tempo que ele poderia ter. Então esse é um dos segredos da Alten também, porque eu tenho, hoje um assessor de investimento do modo tradicional, ele faz tudo. Sim. Ele tem que saber desde cartão de crédito, câmbio, empréstimo pessoal, a operações estruturadas sofisticadas com derivativo. Isso. Eu já não enxergava assim. Cara, eu tenho que ter um cara de fundos especialista em fundo. O cara vai respirar aquilo ali, a Previdência vai respirar aquilo ali, renda fixa e assim por diante. Então a gente teve um sucesso grande, porque quando o cliente chega e montando o seu portfólio, né, até a gente comentando ali do Desbravando Portfólios, né, do David Swensen, recomenda a leitura para todo mundo, é um pouco disso, né? Ele entra e é assistido de forma especialista. Entendi. Ele não é assistido de forma genérica. Entendi. Coloca isso aqui, vamos montar sua casa. Não. Ele vai ter ali um cara de fundos que vai orientar ele quais são efetivamente os fundos em portfólio que vão atender ele de forma genuína, a Previdência, o que a Previdência vai beneficiar ele, se ele é um CLT, tem um benefício do imposto de renda, aquela questão toda, e assim por diante. Então, a gente teve um sucesso grande desse pequeno investidor, menos ainda sendo pequeno, primeiro, tirando a mística que o mercado financeiro é só para quem tem muito patrimônio enorme ou patrimônios que, né, gigantesco, family office, não. Ele, como pequeno investidor, eu diria que a gente tirou essa inibição, a gente tirou esse medo do investidor dele vir e ele mesmo provocar. Né? Ele mesmo, hoje, o nosso cliente, o pequeno investidor, 10, 15, 20, 30 mil reais, consegue hoje ter um portfólio diversificado de forma coerente pro perfil dele. Porque é meio holístico isso, né, Fusaro? Assim, momento de vida, enfim, cada um tem a sua. A gente tem um privilégio também, eu sempre comento isso com a equipe, de a gente conseguiu romper uma barreira, mais de 40 mil clientes, 2,5 bi, de não precisar oferecer produto ruim. Então hoje a empresa ela consegue se sustentar, ter uma qualidade de vida a nível de investimento e evoluções, que a gente investe muito em tecnologia pelo nosso perfil, de não precisar oferecer produto ruim para o cliente. Então, assim, isso é um privilégio grande, eu falo nas lives, né, semanais que a gente faz, que o cliente alto ele tem esse privilégio de não ter um produto ruim, de
de interesse em comum que às vezes a instituição... A gente tem muito isso, né? A gente tem visto até, infelizmente, tem coisas boas e ruins nesse mercado da abertura e tal, mas você tem essa questão de alguns assessores, às vezes tem a questão de ficar girando carteira, né? De trabalhar, indicar por rua e tal, né? É até legal você falar esse negócio de girar carteira, que tem o nosso mantra lá, né? Que é tempo, aporte, ficar quieto e diversificar. Entendi. Esse é o mantra. Fica quieto. Né? A gente fala muito isso nas suas lives, até a gente vai fazer uma camisa fica quieto e aporta. Entendi. Que é um pouco disso, né? Hoje é um giro de carteira. E aí junta com uma ansiedade desse mundo moderno que a gente tem hoje, que é incrível, né? As pessoas... Estava vendo um estudo agora, de 1960 para cá, o tempo que as pessoas seguravam ativo, de 1960, era de 8 anos. Hoje não passa de 2 anos. Eu vi nos Estados Unidos uma estratégia que, aliás, falando em ação praticamente, né? Que lá o pessoal fica 20 anos com o ativo, né? Aqui no Brasil, se não me engano, acho que são 6 meses ultimamente, né? Então é uma diferença muito grande, né? É muito grande, então a gente tenta bater nesse Aliás, ponto. A gente até tem uma live que a gente fala sobre isso, né? Até coloquei na nossa comunidade de assessores, a gente tem uma comunidade Trígono, né? Depois eu vou falar no final aí para os assessores que estão nos assistindo, se quiserem entrar também, onde a gente coloca vários estudos. E um deles, a gente coloca qual que seria, né, o ganho e também o retorno, né, se você perdesse os maiores retornos. Então, os 15 maiores retornos, por exemplo, você pegar o índice Small Cap, se eu não me engano, em 15 anos, desde 2008, que foi o índice um pouquinho mais que isso, daria 100 e pouco e tal. E se você perdesse os 15 maiores retornos, você teria um prejuízo de menos 36. E nos nossos fundos é engraçado. Quando você pega o flagship, a diferença também dá uns 50, 60 pontos em 8 anos, se você perder os maiores retornos. Então, essa questão do market timing é um troço complicado. Agora, uma coisa que eu acho interessante, né, e falando de ações, né, e a gente brinca com os clientes e fala um pouco nessa questão de 20 anos, enfim. Quando a gente coloca, você pegar o Bovespa nos últimos 10 anos, realmente o Bovespa contribui muito pouco em relação ao CDI, está perdendo e tal. Mas quando você pega, por exemplo, empresas de qualidade, né, você acerta, né? Cara, aí você faz dinheiro mesmo, né? Porque o renda fixa, a gente tem renda fixa na casa, acho que é uma outra opção de diversificação, mas realmente para você fazer o patrimônio, quando você pega a empresa certa, né? Pra você ter uma ideia, a média das nossas 5 empresas que deve dar aí, sei lá, os small caps, talvez 70%, 80%, ela dá um alfa muito grande em relação ao Bovespa, principalmente quando você começa a olhar em 10 e 20 anos. Em 20 anos é porrada, né? Então, tudo bem que a gente está olhando para trás, né? Mas é um pouco isso, né? A gente vê muita gente fazendo fortuna, né? Warren Buffett e tal, mas tem muita gente menor também, quando acerta, ganha muito dinheiro, né, Sérgio? Não, perfeitamente, e vai muito disso que a gente comentou, né? O ficar quieto, né, Fusaro? A gente gosta muito desse termo, porque ele chega no nosso público, né? Tenha paciência, né? Você que está assistindo a gente aqui, tenha paciência, né? Tenha foco, né? Eu sei que às vezes é difícil, né? Porque a gente passa por dificuldades, às vezes, né? Financeiras, eu digo, né? Você tem que tirar o dinheiro e tal. Mas se você tem um foco e uma disciplina, vai separando. Hoje em dia está muito democrático, né, Fusaro? Com R$50 na Trígono, por exemplo, você consegue tá aí aportando e tal. Sim. E é legal que você falou que eu sou cotista, né, do flagship desde 2018, né? Sim. Eu vinha procurando pro meu portfólio e, por uma coincidência, vendo acho que essas revistas, né, o fundo tinha 3 meses que tinha aberto. Eu vi uma entrevista do Verne. Sim. Eu falei, caramba, eu não conhecia ele, né? Eu falei, cara, esse cara é um fenômeno, né? E realmente se demonstrou isso, né? Eu gosto muito. Hoje, assim, encabeçado pelo Verne, mas acho que a Trígono... Olha onde que a gente tá aqui, né? A gente gestor, mas já, né, o nosso CIO, enfim, foi eleito aí o melhor gestor do mundo entre 17 mil gestores em 2021 pela Citywire inglesa, a gente ficou muito feliz. Mas, enfim, acho que é um pouco isso, né? Esse trabalho. Agora, me fala assim, Sérgio, qual que foi nessa trajetória? Entendi, modelo de negócio realmente muito bacana, mas eu acho que não deve ter sido sempre tudo muito fácil, né? Como é que foi qual que foi o desafio aí que você teve, o maior desafio dentro dessa trajetória, além de convencer a mulher e os filhos que se não desse certo por 12 meses tá todo mundo perdido aí, como é que foi? Cara, é difícil, é legal essa pergunta, porque assim, eu acho que a gente tem desafio todo dia, né? E quando você desenvolve um produto novo, né? Porque a Alten, ela... Porque em 5 anos você teve pandemia, enfim, você teve muita coisa. Teve pandemia e tudo. Até a gente estava até comentando ali fora que a pandemia, obviamente, tirando a parte trágica, né? Enfim, ela mudou um pouco do paradigma das pessoas. Ajudou vocês? Né? Você acha que ajudou no sentido muito, do sentido do mundo digital? As pessoas começaram a ficar mais... Ficaram mais. Que legal, legal. E tem 2 viés, né? Assim, tanto na questão da confiança, né? Aquele cliente que às vezes, eu tô em Brasília, meu assessor tá em São Paulo, no Rio.
pessoa do Você Nordeste, está me do falando que Sul. hoje a sua equipe está no Brasil inteiro, né? Brasil Todo inteiro. mundo em casa, Brasil no Brasil inteiro. Um inteiro. abração pra galera da Alten aí, que vai estar assistindo, né? Sempre presentes nas redes. Brasil inteiro. Tá. Mas isso pra gente é inerente. A gente podia estar, talvez, todo mundo em São Paulo e a gente continuaria sendo digital no atendimento, na forma que a gente tem as tratativas do escritório, né? Legal. Mas a gente teve muita, falando das dificuldades, na verdade, a dificuldade de encontrar pessoas que acreditavam no projeto. Tá. E eu acho que eu dei muita sorte, a Alten deu muita sorte nisso, porque é engraçado que a gente não trouxe ninguém de mercado, né? A gente trouxe pessoas que não eram no mercado, eram investidores comuns, né? Eu vim da TI, o outro era advogado, Tá. um trabalhava no comércio, o outro trabalhava Não era em ninguém loja. da Faria Lima. Ninguém da Faria Lima. Eu acho que isso aproximou muito. Aproximou muito o nosso cliente, porque eu acho que isso, né? Pô, eu também sou um desse. Eu também sou. Entendi. Eu tenho uma loja, mas eu invisto também e ele também investe, né? Entendi. Então, até a gente conseguir romper essa barreira foi bem difícil, né? Tá. Isso já falando um pouco assim de receita, né? Então, eu tive que, né, acabar com a minha reserva financeira, Tá. né? O Heitor, né, que foi a segunda pessoa que entrou, largou o trabalho dele, que Sérgio, eu acredito nisso, né? Entendi. E foi a segunda pessoa que entrou, e aí foram entrando, né, as pessoas na Você Alten. tinha me falado de uma pessoa que acho que é irmão do Heitor, não é? Como Isso. Me explica quem é ele, que parece que mudou aí, como é que é essa história? Perfeitamente. Essa foi uma grande virada, Fusaro, dessa crise, vamos dizer, que a gente estava ali. Eu falei, cara, eu não posso ficar no tete a tete, eu não poderia ficar fazendo um trabalho quase que individualizado com pequenos investidores. Tá. Né? Assim, quem é do mercado sabe, assim, eu não ia pagar a conta e o projeto não ia ser deslanchado, né? Foi quando eu tive a enorme sorte, eu diria pra você, né? Porque eu acho que é um pouco de competência, mas você tem sorte também, né? Essa junção acho que faz o sucesso. De conhecer o professor Mira, grande abraço professor Mira, né? Eu acho que muita gente que vai ver esse vídeo aqui foi aluno Quem e é aluno Mira? do professor Mira. O professor Mira, ele era funcionário do Banco do Brasil, olha que curioso, e também, mais ou menos na época que eu abri a Alten, talvez um pouquinho antes ali, largou o funcionalismo público, acho que todo mundo também chamou ele de maluco na época, e ele como um educador, tanto é que ele leva no nome, né, professor Mira, né, como o seu chavão ali, e muito focado na educação, e aí casou muito com o meu viés. Cara, esse cara aqui... Mas ele era educação financeira. Educação financeira. Tá, ele já estava começando nas redes, né? Já tinha aberto um canal no YouTube, já tinha feito turmas, né, de educação financeira, ensinando a mexer em ações, mais focado em renda variável. E já tinha uma gama de alunos ali, né? Aí eu me encontrei com ele, mandei aquela mensagem marota ali sem conhecê-lo. Eu fui conhecer o professor Mira, sei lá, um ano depois, fisicamente, igual a gente tá aqui. E ele topou. Você falou assim, olha, pô, a gente tem um plano, um projeto, assim, você encaixaria perfeitamente. Exatamente, você educa e eu tenho o instrumento para fornecer para os seus... E tenho esse viés de educação também. Legal. Não ofereço produto, então deu um mega match ali. Legal, tá. Um match muito, muito bacana. E hoje eu fico muito feliz, porque hoje a gente, né, eu até brinco, eu já sou Mira também, sou da família também. Mas nesse momento, né? você nunca pensou em desistir depois que você nunca pensou? Olha, Fusaro, pensei muitas vezes, cara, muitas vezes. Porque assim... Sendo sincero. Sendo sincero, várias vezes eu pensei em desistir, mas eu acho que o segredo do empresário, né, é a resiliência, né, você ser resiliente, Você tem dias bons, você tem dias ruins, você tem dias maravilhosos. Teve que aplicar o estoicismo todo aí. Eu tive que aplicar o estoicismo e manter a minha paciência, mesmo com risco de família, filhos, né? Falei, cara, eu não vou baixar o padrão das crianças. O meu, beleza. Eu vou sair da academia, vou caminhar na rua, mas eu não vou baixar o nível deles. Enfim, não era justo, né? Até mesmo porque eu tive isso pelos meus pais, mesmo de forma simples também, mas enfim. E eu... ficava naquela, vou desistir. Aí quando eu fiz a parceria com o Mira já tinha, sei lá, 5 mil alunos, mais ou menos, e passou isso, né, ele como um bom influenciador que é, e honesto e justo, né, casou muita coisa, né. Legal. Eu comecei a ganhar de 30 clientes que eu tinha, a Alten, no caso, para 200, 300, 400, 500, Caramba, 1000. E multiplicou. Aí, multiplicou. Quando a gente chegou numa barreira... Foi muito rápido, né? Em 5 anos é muito nada, né? Eu diria que muito rápido, viu, Rosário? Porque, assim, mais uma vez, né? Assim, é um pouquinho de sorte também, mas a gente conseguiu ter um capital humano recrutado, né? Que a gente não trouxe ninguém, a gente trouxe pessoas que acreditavam no projeto. Você faria alguma coisa diferente? Olha, Fusaro, assim, você fala na minha vida ou na empresa?
O que você quiser falar. Cara, eu diria... Na Alten não, eu não faria diferente não, né? Tá. Eu manteria a conduta que eu tive, Na a sua vida você resiliência. faria? Cara, na minha vida eu faria assim, talvez ali, muita coisa que eu entrei de forma sem foco, com um pouco de ansiedade, né? Isso me gerou em situações muito erradas, né? Por ansiedade e falta de foco, né? Foco, paciência. Falta paciência e assim, quando você entra em situações erradas, você demora, não é no outro dia que você apaga, né? Você leva anos, eu não tô falando só financeiramente, né? Mas emocionalmente, né? Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu vejo isso com bons olhos, né? Sim. Eu vejo isso assim, ó, foi ótimo ter acontecido isso, mas na época eu acho que se eu tivesse focado mais, talvez eu nem teria Alten, viu? Talvez eu teria tomado outros rumos, então eu não faria nada diferente. Mas você sabe né? que é engraçado, né? O Werner, né, como você conhece, é um cara já um pouco mais velho, né? Não é só porque a gente tem cabelo branco aqui, né? Sou novo. E aí ele sempre fala um pouco isso para nós, né? Construiu aí todo o portfólio dele e os fundos, nossos fundos em 7 anos, mais de 200% e tal. E nos últimos 3 anos, o mercado, enfim, uma série de coisas são disfuncionais, estão andando de lado, né? Então o pessoal fala, pô, tem que resgatar. Então ele fala, cara, a empresa é boa, o negócio está bom, tenha paciência, olha os fundamentos, olha para frente que essa empresa não dá, segura aí que eu tive sucesso, fiz fortuna assim. Eu sei que é muito difícil, né? Demais. As pessoas, eu tô falando isso no caso de ações, mas vale um pouco pro negócio, né? Claro. Você olhar e falar, poxa vida, vamos ali, não vai dar certo ali e tal, porque no fundo, quem consegue desbravar isso não tem como, né? Todo mundo que vem aqui fala a mesma história, né? Essa paciência, essa resiliência, assim, é incrível, né? Não, só que isso é com a maturidade, né? Não com a maturidade, não tem jeito, né, Fusaro? Eu acho que, assim, claro, né, hoje em dia a gente vê muitas empresas, né, eu acho que vem acabando esse ciclo, né, porque daqui a pouco vai vir outros ciclos, e talvez isso também mitigou um pouco para os mais jovens, né, é um Zuckerberg muito novo, ficar bilionário, TikTok, é muita coisa com muita informação, então... O pessoal às vezes quer tentar chegar rapidamente num curto espaço e as coisas não acontecem. Isso é muito outlier, né? Os caras são muito fora da curva. São muito fora da curva. Então, eu acho que talvez essa questão dessa resiliência que eu tive, na minha vida pessoal, me agregou como empresário no sentido de ter essa resiliência, porque não foi fácil. Você sabe que outro dia eu vi, Sérgio, o pessoal, talvez não sei se você sabe, mas quando o pessoal, se eu perguntar para você quem são os maiores milionários, né, nos Estados Unidos, né, provavelmente você vai dizer o quê? Quem são os maiores milionários? Jeff Bezos. Mas não, em que setor? Tecnologia. Então, aí eu fui ver essa estatística, na verdade não é. Não é? Não, é no setor de varejo, né? Mas por que é o varejo? Fui entender. Porque a tecnologia que a gente olha, exatamente os caras são fora da curva. Que você falou, Jeff Bezos, vai pegar lá o Steve Jobs, Elon Musk, toda essa turma toda. Mas não é a maioria, né? A maioria é o cara que tem a sua farmácia, é o cara que tem o seu mercado, é o cara que tem a sua loja. Eles são os milionários, não os bi. Mas é o cara, os milionários, né? Mas são os caras que realmente são a maioria da população. Quer dizer, é uma classe média que tem uma vida muito boa, mas não tá ali, né? Então, às vezes, a pessoa tem um viés, né? Pô, vou montar uma garagem, você e tal, cara, é muito difícil, né? É muito difícil. Eu fiz um curso em Harvard, que foi muito engraçado, de inovação, né? De empreendedorismo e tal. E aí, quando eu cheguei, eu falei, pô, os caras vão me mostrar, Steve Jobs e tal, né? Primeira aula do curso, sabe quem que eles montaram? Você não vai acreditar. Reserva. A loja de roupa. Eu falei, porra, não é brincadeira, meu. Eu vim do Brasil aqui pra ver a reserva, cara. Mas aí eu fui entender, loja de varejo, nada a ver, mas porque a reserva faz assinatura, faz um monte de coisa diferente, eles consideraram. E aí eu fui entender o que era inovação, porque no fundo, né? E aí o cara falou, poxa, se você esperar pra entrar numa garagem, montar um IA e não sei o que, cara, se mata, porque isso é 1 em 1 bilhão, né? É legal você falar isso, porque quando eu fundei a Alten e abri a Alten, as pessoas do mercado mesmo falaram que eu era maluco, porque já existiam mais de 1000 escritórios de assessoria. Entendi. Quando eu fundei a Alten. E nem por isso eu desisti e conseguimos hoje chegar a ser um dos maiores escritórios do Brasil. No fundo, o que conta é o poder de execução, né, cara? Esse que é o ponto, cara. Se você não desistir e tal, é que conta, É o que você falou muito bem aí, que é o seguinte, né? Não são os outliers que você tem que seguir, né? Sim, foque, sim. Abre a sua farmácia e trabalhe para ela dar certo, né? Então, não é porque tem 1 milhão de farmácias que você não pode abrir a sua, um bar ou... Enfim, qualquer coisa, né? Então fica a dica para quem também está empreendendo, né? Isso já existe. Sempre tem essa mística, né? Isso já existe. Cara, não. O que vai fazer é o trabalho, é a resiliência, é você ter foco, né? Foco.
Não vai ser fácil, né? Você tem que ser um pouco estoico, sim, né? Para você suportar isso. Se você rompe isso, você vai ter sucesso no exercício físico, que calha para tudo isso que a gente está falando, no empreendedorismo, no estudo de um idioma, com a família, né? Até para a família também, não é? O casamento também é uma empresa, né? Filho, não é difícil, leva filho, traz filho e viaja, às vezes não dá para viajar, aquela questão toda. Então isso tudo te dá uma resiliência e aí, né? De forma cross você também consegue aí ter sucesso na vida. Acho que é uma receita, acho que não tem receita, cara, não tem o caso, mas acho que isso aí não pode faltar, sim, né? Não pode. E às vezes a gente tem que fazer os shortcuts, né? E a mídia às vezes coloca muito isso, sempre estão na mídia, mas meu pai mora no interior, né? E eu vejo muito isso lá, o cara que é o dono da farmácia, o cara que é o dono da loja de imóveis, de colchão, são caras que têm uma condição de vida boa, estão viajando, mas... E ali, o interior de São Paulo tem muito isso, né? Óbvio, tem lá os caras que são os donos das usinas e tal, né? Mas tem os caras médios que estão super bem, né? Então acho que a gente também... Por isso que a ideia também, assim, do programa é trazer... Vou trazer aqui a pessoa que é o Elon Musk, né? Assim, acho que é legal você... O que é possível, né? Eu acho que é um pouco... Não trazer, assim, um cara que é totalmente outlier, mas uma pessoa que consegue aí com o que tem, né? Pô, muito legal. E o que eu queria entender um pouco também mais da Alten, aí como é que você vê esse potencial aí? Como é que você vê para o futuro? O que você imagina, né? Que é um mercado que, pô, você entrou num oceano azul gigante, né? Você conseguir convencer as pessoas, tem 200 milhões, mais de 200 milhões de habitantes aí. Exato. A gente tem até uma pretensão, né? E a gente ter aí 0,1 da população, né? Chegar em 200 mil clientes, né? E a gente vai conseguir com essa comunidade tentar multiplicar isso, não somente por uma questão empresarial de receita e não, mas tendo o nosso propósito, né? Tanto que um dos grandes desafios que eu vejo é como eu faço, porque até mesmo a gente tendo a tecnologia como instrumento, ainda é muito difícil como que eu chego ali num trabalhador que trabalhou o dia inteiro e volta dormindo no ônibus para acordar de novo e voltar. Eu quero esse cara também. Sim. Né? Esse cara, ele não está descartado na Alten, né? Sim. E quando a gente consegue atingir uma pessoa, já é uma glória muito grande, porque aquela vai falar para outra, que vai falar para outra, vai falar para outra. Então, se hoje a gente tem 40 mil clientes, se fatalmente, né, fazendo uma receita de bem simplória, que um indicar eu vou para 80 mil clientes. Sim. É óbvio, né? Hoje nós temos uma equipe de marketing, uma equipe de TI que trabalha muito nas redes, né? Acho que a Trigo está fazendo isso muito bem também, tá? Parabéns aqui pro pessoal do marketing, né? Eu acompanho as lives, que eu acho que isso também ajuda muito, porque até dando o exemplo da Trigo, o nosso churn de saída dos fundos de ações, que hoje está uma loucura na indústria, sim, a gente está conseguindo reter. O nosso churn é baixíssimo. Por quê? Porque tem educação financeira. Entendi. Porque tem educação. Então, acho que o desafio e que a Alten enxerga é continuar nessa evolução constante, né? De tanto evoluindo pelo nosso mercado, educando financeiramente, né? Levando as finanças como um pilar, com a tecnologia como meio, para poder mudar a vida das pessoas. Então são os 3 pilares aí que a gente tem como desafio e eu enxergo ainda com muita prosperidade, sabe, Fusaro? Porque a gente vê muita gente na Alten hoje abrindo conta pro filho. Entendi. E aportando todos os meses o Trígono, por exemplo. Então a gente abre muita conta de menor, conta conjunta, né? Previdência e tal. E isso vem crescendo muito. Então eu vejo, por exemplo, daqui a pouco essa criança vai ter a sua autonomia como adulto. Aí eu vou ter os pais e ele. Entendi. E daqui a pouco ele tem um filho. Então, assim, é um processo, né? Mas esse processo a gente vê que o que a gente já construiu como legado, né? Eu acho que também um segredo também a gente não colocou é a construção, né? Entendi. O quão bacana é quando você olha para trás e, cara, olha o que a gente construiu. Olha o tanto de gente que a gente conseguiu ajudar. Entendi. Tanto clientes quanto as pessoas que trabalham na Alten, né? Hoje o nosso time é 100% dedicado, vivem de Alten, né? Então eu fico muito feliz por isso, né? E eu prego muito isso com isso. Cara, vamos construir. É tijolo após tijolo. E aí a gente vai chegar lá na frente dessa maneira, com alicerce, não na areia, no tijolo. Muito bom. E Sérgio, assim, esse mercado, o Brasil, né, sempre é muito cíclico, né? A gente tem coisas altas e baixas, enfim. Sim. Mas é o que é, né? Hoje a gente tem a questão aí da bola da vez, a gente está falando aí dessa questão fiscal, né? Que o governo tem que segurar, a gente já viu aí o governo tentando também fazer algumas coisas aí para que tenha uma filosofia um pouco de investimento, enfim, mas sem entrar muito nesse detalhe, a gente tem uma condição assim pior, assim, né? E como é que você está vendo aí os investimentos? O que você sugere aí para a turma que está assistindo a gente? É difícil essa pergunta. Difícil. Cara, é bem difícil, assim, a gente prega muito, né, na questão daquilo que eu
eu te posicionei aqui, da diversificação, né? É tempo, aporte, ficar quieto e diversificar. Porque a gente não pode ficar refém de uma única situação. Por exemplo, o mercado de ações, né? Essa última década foi uma década, entre aspas, perdida, né? Sim, os últimos 10 anos realmente Os últimos 10 anos foi muito difícil. difícil. Então, Sim. assim, se a gente delega isso pro próximo, se a gente confia numa situação única, eu acho que é difícil, porque isso não acontece só aqui, né? Tá acontecendo no mundo todo. É guerra e tá cada vez mais recente essas crises, né? Sim. Então, se a pessoa, né, o nosso próprio cliente, a gente prega e bate muito nisso, de não ficar focado em nichos específicos, né? Tentar abrir o máximo possível, continuar trabalhando, tirar esse paradigma que você vai aposentar e vai ficar na rede. Você vai desacelerar, né? Na minha opinião, você não para de trabalhar, você desacelera, né? Sim. Eu acho que esse combo, né, de você diversificar, você manter o foco no seu trabalho, né, e fazer a sua previdência, ela vai ser, no longo prazo, inerente a qualquer governo que tenha passado, né? Então, no momento, a gente vem passando uma situação muito aguda, né? Assim, é difícil falar, política vira sempre uma grande polêmica aqui, né? Mas a gente, eu acho que assim, o conhecimento que a gente tenta passar para o nosso cliente é um conhecimento mais amplo, né, e não simplesmente falando da política, né? A gente dá um viés no sentido de aporte, de diversificar tempo, mesmo, de diversificação. Hoje em dia está Entendi. muito, né? A Alta vem trabalhando muito com contas internacionais. Né? Hoje em dia o nosso cliente ele tem a carteira dele fora do Brasil, Sim. seja Tá de muito ações mais com fácil. dividendos, seja Entendi. de bonds, treasuries Entendi. e etc. Né? Então a gente Olha hoje que legal, mesmo esse tipo de cliente, ele mesmo já tem esse tipo de- acesso. Mas sabe por quê? A gente conseguiu, junto ao próprio banco BTG, um abraço para meus amigos do Banco BTG, democratizar isso. Eu falei, cara, olha só, se você colocar aqui um ticket de $1 milhão, Tá. pô, nem o brasileiro com Ninguém vai private ter. não vai ter, pô, né? Fazendo a Sim, conversão sim. do câmbio. Sim. E o banco entendeu isso, eu fico muito satisfeito por isso, né? Que eu Tá. acho que o nosso trabalho vem dando muito certo, né? Sim. Da gente mostrar, cara, tem um pequeno. E o pequeno é a maioria. E o BTG é muito bom negócio, né? E o BTG é muito bom de negócio, Tá. né? Todos os sócios, né? Toda a equipe, né? Realmente muito atenciosa, sempre com a gente ali. Então você consegue fazer isso agora? A gente vem ao longo do tempo, 5 anos já, né? Apesar que no BTG a gente tá indo pro 3º ano, mas em 3 anos a gente já conseguiu desbravar muita coisa, porque o Então BTG... hoje você tem internacional. Hoje eu Com tenho vocês internacional, a gente Entendi. vem crescendo bem em passos largos enquanto internacional. E os tanto- incentivados, vocês têm também? Por exemplo, aqui agora tem uma classe de ativos aí muito forte também, né? Que teve incentivos e tal, fiscais, isso também. Que a gente na Prigman a gente tem a debênture incentivada, né? Sim. O Polaris aí, que aliás está indo super bem. Tem o Sirius também, que é o high grade nosso, né? De crédito também. Isso aí meio que também em função do que aconteceu aí, né? Selic mais alta, tem uma procura grande. Isso também a turma tem na carteira também, imagino que sim, né? Tem na carteira, com certeza, né? Nossa equipe de fundos aí, a gente tem até um programa, convidar o pessoal aí a acompanhar nossas redes da Alten, né? Fazendo aqui um jabazinho aqui, né? Claro. Que ele consegue hoje ter nessa carteira, não só focar em ações, fundos, mas, por exemplo, uma debênture incentivada que não tem R. Tá. Então a nossa base é muito aderente, né? Tanto que a parte de renda fixa é muito grande. E aquele cliente de renda fixa hoje, ele vem olhando para o crédito privado. Tá. Por exemplo, Polaris, né, que trabalha Sim, com isso, sim, até sim. títulos mais high grades. Sim, Pelo nosso modelo de educação, a gente consegue mostrar para o cliente. Olha só, cliente, você está no CDB travado. entendi. Aqui você tem, além de liquidez, se der um problema você conseguir sair, Sim. um alfa, nossa, absurdo perante a taxa de juros, que é o CDI, né, a taxa padrão, né? Entendi. IPCA e etc. Né? Então o cliente hoje, ele não é mais aquele cliente, que o brasileiro é CDB e poupança, né? Que legal, A cara. Alta então vem quebrando isso, então a Legal, gente tem legal o nosso mesmo. portfólio de fundos, que é a nossa carteira ali de, vamos dizer assim, de médio prazo, basicamente focado em crédito privado. Eu particularmente adoro crédito privado, né, na pessoa física, eu tenho Sim, bastante sim, na minha sim, carteira. Sim. Acho um ativo assim muito aderente, porque ele fica mais ou menos no meio termo, né? Você consegue manter acima da inflação e você não tem aquela volatilidade de bolsa. E hoje o pequeno investidor já está conseguindo, né, ter estômago para isso e aplicar com segurança, né, Fusaro? Porque assim, a nossa ideia é o cliente estar onde ele precisa estar. Entendi. E não simplesmente, cara, vende esse e compra esse. Não. Entendi. Você vai sair desse fundo, você sabe o que você está fazendo? Você sabe que esse fundo, o que tem dentro dele? Então o nosso viés é um pouquinho disso aí. E o crédito privado com certeza faz parte desse portfólio aí. Legal, pô, muito bom. O Sérgio, aproveitando aqui, passei boa parte aqui, e o pessoal me deu um toque aqui que apareceu esse monte de coisa e eu não vi nada aqui, né? Mas estou vendo aqui um time muito legal aí, pessoal aí, pelo menos tá todo mundo contente aí, né? Acho que deve ter almoçado aí e tal. Conta aí, Paulo, quem é esse timaço aí? Quem Cara, tá do seu lado? Quem são as pessoas? Pô, agradeço aí, bacana demais ter, né, essa oportunidade de mostrar que realmente esse é o nosso orgulho.
né? A Alten, quando a gente fala Alten é isso aqui, né? Esse aqui foi o nosso evento que a gente fez no Rio de Janeiro esse ano. É o Alten Day, tá na camisa. É aquele que você me falou, tá todo mundo na praia. Todo mundo contente, né? Tá todo mundo. Isso aí lá no Mirante Dona Marta, no Rio de Janeiro. A gente fez no Rio de Janeiro para bater Day. Várias fotos. Legal. Depois peço pro pessoal entrar no nosso Instagram, Alten Investimentos aí, é super fácil de achar. Mas tá aqui, né, o Léo, o Heitor, o André... Cadê o professor? Tá aí o professor? Não, o professor não tá nessa não tá aí, aqui, professor, mas eu acho que deve ter outras fotos aí. Mas é essa que é a Alten, né? É a Moniquinha, a Lê, né? Aqui, tem outras aí. Aqui, para não faltar nome aqui, eu vou... Mas essa aqui, quando a gente fala Alten, Fusara, Alten é isso aqui. Legal, né? São pessoas... O Heitor ali, né? O Heitor aqui, legal, o Léo, que são pessoas que atendem pessoas, investidores cuidando de investidores, pequenos investidores que acreditaram no projeto, né? Que se dedicam diariamente, não é fácil, todo mundo tem família, todo mundo tem perrengues também, e estão lá dedicados no Projeto Alten, nesses 5 anos, o tanto que cresceu, eu fico muito satisfeito porque eu tenho vários feedbacks, né, dessa equipe que eu tenho muito carinho, né? E hoje não são só... colaboradores da Alten, são meus amigos, né? Então eu considero dessa maneira assim. Bom, muito legal, família Alten, gostei bastante, o modelo, como eu falei, né, parece muito com a gente aí, além do óbvio, e esses aí são os responsáveis aí, né? São os responsáveis aí. Agora, Sérgio, eu quero te fazer uma pergunta difícil, hein, cara? Opa, vamos lá. Se você tivesse aí, né, o Sérgio de hoje, né, o que ele diria aí pro Sérgio aí com 10 anos aí? Caramba, hein, cara. Tanta coisa que a gente passa, né? Hoje eu como pai e oriento meus filhos, né? Olha, Fusara, o que você faria, né, diferente? Né? Acho que a gente comentou aqui também, né? Eu acho que eu teria focado mais, né? É claro que com 10 anos, né, talvez um pouquinho mais velho, né, vamos colocar aí, né, eu teria focado mais e tivesse sido menos ansioso em situações que eu entrei por falta de foco mesmo, né. Eu acho que quando a gente falou muito do estoicismo aqui, eu acho que essa maturidade, né, que a gente adquire. Mas o que você fala? E olha pra trás. Você tinha muitas coisas diferentes, assim? Cara, eu tinha muitas coisas diferentes. Às vezes você é jovem, né? E nessa ansiedade de querer empreender, né? Eu trabalhava, né, nas empresas e queria fazer um projeto mirabolante, por exemplo. Já tive situações de abrir em parceria lanchonete, restaurantes, essas situações todas que por falta de foco, né, eu deveria ter estudado mais, ter planejado mais e não ter desbravado de certa forma. Hoje, olhando para cá, eu vejo com bons olhos para lá, mas eu teria tido um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência, um pouco mais de foco nas minhas ações, né? Porque quando você perde o foco, e isso te acarreta anos para frente, né? Eu não tô falando financeiro, né? De emocional mesmo, e você desarrumar isso. Então isso realmente, eu confesso que me prejudicou em parte da minha vida. Eu tenho um pouco de cabelo branco, eu acho que em função muito disso também. O meu eu pinto, para parecer mais velho. Boa, vou usar essa. Pinto de branco, né? E eu acho que eu falaria isso. Eu acho que um pouco mais de foco, né? Um pouco mais de paciência, um pouco mais de planejamento em momentos que eu tive que hoje me amadureceram, mas realmente me conduziram aí muito tempo de ajustes, né? Colocaria isso. Agora, a sessão aí que eu mais gosto aqui é o momento high frequency aqui do programa. É o momento Maria Gabriela, aí, onde a gente faz um bate-bola, né? Um ping-pong aí. E tá pronto? Vambora! Uma cidade inesquecível. Cara, eu vou falar Atenas, né? A gente falou muito do estoicismo, você falou, né? Grécia, eu gostei né? bastante quando eu fui lá e fui muito para isso também, ali em Acrópole, né? Não sei se você já foi, que é 450 anos de Cristo, né? Os templos de Herodes, etc. Aquele ali me chamou muita atenção. Eu gosto de coisa velha, eu gosto de igreja velha. É um lugar onde você não conhece e gostaria de ir. Eu acho que a Islândia. Eu quero aprender eu colocaria, de certa forma, idiomas. Um filme? Cara, eu diria ele é um filme mais antigo, Um Sonho de Liberdade. Personalidade que admira. Cara, eu gosto do Richard Branson, né, americano, falando dos grandes, assim, empresário. Eu cuido de 2 empresas, já é uma loucura, né? Ele tem o Grupo Virgin, ele tem 200 empresas, né? Então eu colocaria o Richard Branson como uma inspiração. Se você não fosse o advisor, você seria o quê? Cara, eu poderia ser músico. Músico? Pô, eu também. O que é o sucesso pra você, Sérgio? Cara, eu acho que o sucesso pra mim é você conseguir, é a construção.
né? É você olhar para trás e ver que você, com aquele tijolinho que você colocou, se tornou numa casa, que aquela casa se tornou num prédio, e você de forma consistente tem isso palpável, né? E a construção não é só uma construção de empresa, né? É uma construção de vida, é uma construção de educação dos seus filhos, é a construção do seu casamento, é a construção das suas amizades, né? Porque a gente sabe que esse mundo não é tão líquido que a gente vive hoje, então o sucesso eu acho que é uma construção na pedra. Advisors, de novo, estamos aí. Daqui a pouco teremos também mais um episódio muito interessante. Espero que vocês tenham gostado e tamo junto aí. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado.